Estou iniciando uma videoaula sobre o STM32F103C8T6 e o assunto será transmitindo dado serial UART, ok? Bom, vamos ver o conteúdo da videoaula. Bom, o STM32F103, na família, né, ele tem periféricos para comunicação serial. Então, nós vamos usar a USART, né, que ela pode tanto usar pela comunicação síncrona ou assíncrona, né, eu explicarei isso, mas a gente vai configurá-la como UART. A UART significa Universal Asynchronous Receiver e Transmitter, quer dizer, é um transmissor e receptor universal assíncrono. O que é assíncrono? Ela não tem um clock de sincronismo, né? O dado vai serial, ele não tem ele não tem em paralelo com ele um clock de sincronismo para sincronizar, ok? Então é um protocolo, né? Um protocolo RS-232, UART, ok? Então nós usaremos então uma USART configurado como assíncrona, né? Então ela fica basicamente como se fosse uma UART, ok? Também utilizarei, né, vocês podem baixar se não tem, o software Termit, é um software free, né? Ele é uma simples ferramenta aí de comunicação RS-232. Então nessa primeira aplicação que eu já fiz, a gente vai transmitir, né, um dado serial, um dado simples, serial, só para entender como funciona a comunicação UART. Então o software Termit, né, ele vai receber esse dado que eu estou mandando através da minha Bluepill, ok? Um outro software interessante, né? Eu baixei um software chamado PulseView, né? Ele vai trabalhar em paralelo com o meu analisador lógico, né? O SaliLogic. Porque o SaliLogic, ele tem já, como eu tenho usado nas outras videoaulas, ele tem um software para eu fazer a aquisição de dados, mas ele não tem uma parte visual muito legal. Já o PulseView, ele agrega, né? Ele trabalha em conjunto com os drives da SaliLogic, mas eu consigo selecionar o protocolo que eu estou usando, né? No caso aqui a USART, então ele já me mostra assim o frame, né? Olha, esse é o start, né? É o bit de start, esse é o dado, esse é o bit de stop, então ele já fica ele ilustra, né? Fica muito bacana. Então é um software também que vocês podem baixar. Os dois softwares são free, ok? Então nós vamos aqui nessa simples aplicação, nós vamos transmitir um caractere ASCII, né? M maiúsculo. Então em hexadecimal, ele é o valor 4D, se você pegar na tabela, ok? Então eu vou explicar um pouquinho aqui para vocês como é que funciona um pouco assim a UART. A UART, se eu quero comunicar um dispositivo com outro, né, um dispositivo 1 com o dispositivo 2, eu tenho essas três linhas, né? Eu tenho uma linha de referência, né, um 0, e eu tenho a transmissão de um que é ligada à recepção do outro, e a recepção do primeiro ligado na transmissão do segundo, né? Então, os dados são enviados serialmente, mas eu tenho aí um canal de transmissão que vai estar interligado com o outro de recepção e assim vice-versa, ok? Então, aqui eu vou mostrar para vocês, isso aqui é um trecho da tabela ASCII 2, só para mostrar para vocês então, que o código, né, o caractere M maiúsculo, ele em hexadecimal é o código 4D, ou decimal 77, ou octal 115, ok? Então eu vou desmembrar esse dado em hexadecimal, o caractere M. Então essa informação 4D, se eu trabalhar aqui trabalhando na parte binária, mas mostrando o hexadecimal, então separando em 4 em dígitos, né? Eu tenho assim, ó, aqui a casa 2 elevado a 0 vale 1, aqui a casa vale 2, aqui vale 4, e aqui vale 8. Então eu tenho o peso 4 aqui, um só aqui, então por isso que ele é o 4 aqui do hexadecimal. Esse outro dígito aqui hexadecimal, representando em binário, então eu tenho aqui a casa que vale 8, né? O 8 mais 4, 12, mais 1, 13. Na tabela, aqui ó, vocês veem na tabela dos códigos, né, dos símbolos a hexadecimal, eu tenho aqui o meu D equivale exatamente ao que está lá. Então aqui eu até separei, o 4 está aqui, olha, então eu separei aqui de D0, né, do dado 0 ao dado 3, representando o número 4 em hexadecimal, e do dado 5 até o dado 7, a outro caractere, né, o D em hexadecimal.
ok? Eu fiz exatamente isso, só dando uma referência aqui, ó, referenciando como se fosse o D0 aqui, porque quando vocês virem que quando ele transmitir aqui no meu frame, ele fica invertido, né? Isso aqui é a próprio padrão, o próprio protocolo, o UART faz isso, ok? Então aqui é o meu, nós veremos lá depois eu usando o possível mesmo, mas a janela do possível é isso, olha. Ela mostra, então a minha linha na comunicação UART, a minha linha sempre fica em 1, né, sem comunicação, até para dizer que a linha está viva, né? Quando eu vou transmitir, ele manda um bit de start, olha lá, isso que o possível faz, olha. Ele vai para 0, só baixando e fala assim, olha, agora vai começar a comunicação, ok? E é claro, obviamente a gente vai setar a comunicação, vou mostrar para vocês no software, né? Aqui eu estou usando 9.600 bits por segundo, né? Então ele fez um bit de start, ele zerou aqui, os próximos são o bit do dado. Então primeiro ele passa aqui invertido, né? Ele vai passar o D7, o D6, o D5, tudo aqui, se vocês verem, é dessa forma que ele está, exatamente, olha lá, o 1, o 0, exatamente como está ali, mas ele passando o frame dessa forma, assim, ó, terminando lá no D0, lá o último aqui. Então olha o que o Pulse View faz. Ele passa tudo o protocolo, o bit de start, ele passa o dado que é e o bit de stop, né? Então o bit de stop é mais um intervalo aqui, mas depois a linha continua sem utilizar, então ela vai ficar em 1 normalmente. Então é bacana o Pulse View que ele mostra, né, um frame, né, pra gente ilustra aqui como funciona, né, toda a estrutura aqui dessa UART, né. Então vamos começar aqui, eu vou mostrar para vocês, primeiro eu vou mostrar a simples aplicação, né, que eu estou rodando aqui. Eu vou mostrar para vocês como que eu fiz essas ligações aqui, ó, como que está ligado aqui, né. Então como já está no meu padrão, eu tenho minha Bluepill, eu tenho aqui o meu ST-Link comunicando, né, para eu baixar, para eu depurar ou para eu fazer o download da aplicação. Mas aqui, olha, vocês vão ver que lá na aplicação a gente habilitou a UART, né? Então ele vai habilitar o PA9 e o PA10, então o PA9 é transmissor. Ele vai aqui para um conversor, né? Do DB9 aqui, ó. Porque aqui, assim, o meu notebook está ligado aqui, ó. Eu estou rodando o Termit, que é aquele software que vai ler o que eu tô enviando pela serial, ok? Só que os novos notebooks eu só tenho USB, né? Eu não tenho essa porta aqui que é mais antiga, é RS232. Então eu tenho um conversor aqui, olha, de USB para RS232. Sendo o RS232 aqui, ó, esse aqui é só um conversor de nível, né? Porque aqui vem 5 volts TTL e aqui eu estou trabalhando, ó, lá com 3,3. Então essa placa aqui só deixa os níveis corretamente aqui, tá? Então ela faz uma interface. Então eu tenho uma RS232 aqui, né? No protocolo UART, comunicando aqui com uma USB e o meu software Termit lendo o que eu estou transmitindo, né? Aqui nessa aplicação eu só estou transmitindo. Então nós vamos ver também como que funciona isso aí, né? Na aplicação. Vamos dar uma olhada na aplicação em si. Olha aqui, mostrar para vocês a minha câmera. Então tá dessa forma aqui, olha. Eu tenho lá a minha aplicação, eu também tenho o LED, o PC13 lá, piscando, né, de 1 em 1 segundo, só para dizer que a aplicação está rodando, não é, tá? O que eu estou fazendo é transmitindo, mas vocês vão ver que eu só coloquei para dizer que tá rodando o programa, então ele fica piscando. Aqui eu tenho o meu ST-Link e aqui eu tenho o final aqui daquele meu conversor de USB para RS232 e aqui aquele conversor só para estabilizar os níveis aqui, né, de 3,3 com a placa. Então o transmissor aqui está o PA9 e o PA10 aqui da minha Bluepill. E aqui está o meu analisador lógico que eu estou trabalhando aí com o Pulse View, ok? Só mostrando isso para vocês. E agora vamos rodar a aplicação. Vou mostrar para vocês a aplicação, né? Então a aplicação já está feita, a aplicação simples, mas eu quero mostrar aqui para vocês no Emacs, na parte gráfica, como que eu configurei, né? Como que eu configurei as coisas aqui. Então a primeira parte aqui, olha, eu liberei a GPIO do PC13 só para piscar o LED, ok? Mas a parte do cristal também, como eu libero lá o oscilador, o cristal da própria Bluepill, então ela também seta aqui, já permite que essas entradas aqui para o cristal que está na própria Bluepill. E como eu vou usar os ART lá depois, automaticamente também ela seleciona o PA9 e o PA10 aqui para trabalhar como transmissor e o receptor aqui da minha UART, né? Ok? Então, aqui o RCC, né? Eu só habilitei o clock para pegar o cristal da Bluepill externo, aqui, como eu sempre tenho feito.
E aqui no System, eu só a parte de depuração, eu coloquei aqui o Serial Wire, né? Configurando. Então, o que é novo aqui para nós, né? Vou mostrar o clock, a árvore de clock. Então, como eu peguei o clock externo, né? Eu setei lá para o clock externo, ele é um cristal de 8 MB, eu coloquei meu clock aqui do meu microcontrolador para o máximo, 72, ok? Então, os periféricos aí ficam no clock máximo, ok? Só isso que eu deixei ali configurado. Então, quando que eu venho aqui, como eu estou trabalhando com serial, vem aqui na aba conectividade. Então, eu vou usar a minha USART 1 aqui, USART 1, olha lá. Só que eu tenho aqui, ela pode trabalhar no modo síncrono ou assíncrono. Então, eu estou escolhendo como, ela é uma USART, mas escolhendo como modo síncrono, então ela fica uma UART, ok? Porque ela está trabalhando só no modo síncrono aqui. Então, olha aí, ó, selecionei o modo assíncrono, ok? Sem clock, e aqui eu venho aqui em parâmetros, eu seto aqui ó, meu baud rate para 9600, né? Então se vocês pegar o meu baud rate, se ele é 9600, né, bits por segundo, se você fizer, basicamente isso é a frequência, né? Se eu fizer 1 sobre isso, vai dar mais ou menos 104 microsegundos. Então, basicamente, ele tem um dado, né, se é 0 ou 1, o que for, né, o bit de start, ali nos frames. Basicamente, o intervalo seria, porque eu escolhi essa velocidade, né, no protocolo, então, basicamente, a cada 104 microsegundos, eu vou ter aí um sinal, né, separando um sinal do outro nesse intervalo de tempo. A gente vai ver isso melhor no frame lá. Então, eu escolhi aqui, ó, o que eu parametrizei, 9.600 bits por segundo, o tamanho do dado 8 bits, eu não quero o bit de paridade e o bitstop 1, né, estou trabalhando com o bitstop 1, ok? Então é só isso que eu configuro, basicamente só isso. Aí quando eu salvo aqui, toda essa programação aqui do Emacs, ele leva lá para o meu programa, né? Ok? Olha, ele leva lá para o programa. Então vamos ver o que eu coloquei adicional na minha aplicação, fora o que o Emacs colocou automaticamente. Toda essa configuração ele leva automaticamente para lá, né? Conforme já vou mostrar em videoaulas anteriores. Só tá atualizando aqui, eu já mostro para vocês aqui o meu principal meu main aqui, ok? Logo ele já vai liberar aqui para, ok? Bom, já liberou aqui, eu venho aqui no meu main. Então tudo isso ele colocou automaticamente. O que eu fiz só de diferente aqui, ó? Aqui no meu loop while, né? No meu loop while igual a 1, que ele vai ficar rodando sempre, né? Tudo isso aqui ele colocou automaticamente lá no Emacs. Aqui eu coloco, olha, então eu quero transmitir um dado, eu uso a biblioteca HAL, né? Então HAL, o ART transmite, essa é a função. Aí eu coloco, eu referencio aqui o meu ponteiro lá a minha USART 1 que eu estou usando. Olha lá, o código que eu quero passar, o código M, o tamanho do dado, né, 1 byte só, e aqui é um timeout de 10 milissegundos, só coloquei isso aqui, né, ele vai transmitir então o caractere M. Eu faço um delay de 1000, né, 1000 milissegundos, né, de 1 segundo, e aqui eu faço aquela inversão só para piscar o LED para dar um efeito. Então ele pisca o LED, se o LED estiver em 1 ele vai para 0, né, se estiver em 0 vai para 1 e volta de novo rodando, transmite de novo o dado. Então, o que a gente vai ver na aplicação, né? O que nós veremos na aplicação aqui? Vamos ver no meu termite aqui rodando. Olha lá, meu termite já estava rodando, né? Então, eu vou dar um clear aqui, olha lá, está transmitindo. Lá a minha USART está transmitindo, conforme vocês viram aqui na aplicação, olha, a aplicação transmitindo o dado M aqui, ó. Ele estou recebendo aqui. Tá, e como é que eu vou ler isso também lá no meu Pulse View, né? Como é que o meu Pulse View está pegando isso, né? Vamos aqui no Pulse View. Só pegar a aplicação no Pulse View aqui, olha. Olha o nosso Pulse View, a janela do Pulse View. Então eu vou fazer agora aqui, vou fazer o Pulse View. Isso aqui já havia rodado o Pulse View. Vou dar mais um run aqui para vocês verem, né? Olha lá, vou rodar o Pulse View. Ele fez uma coleta, eu trazer o dado para cá, olha, para o meio aqui, e vou ampliando ele para vocês verem. Ele está lendo exatamente, porque o meu analisador lógico está lá no pino da Bluepill, né, fazendo uma leitura desses dados. Então olha o protocolo, o ART aqui, olha. Eu tenho aqui, ó, a minha linha de comunicação estava em 1. Quando eu inicializei a comunicação serial, ele faz um start, né, que é o bit de start. Né? Aí ele passou o dado conforme eu mostrei para vocês. Então lá
esse dado aqui vai estar invertido, mas ele é o dado 4D que eu estou passando, ok? Ó, então zeros e uns conforme o dado. Aí ele tem um último bit stop, ele vai para 1, né? O bit stop vai para 1 e depois permanece em uma linha que eu não estou transmitindo mais. Exatamente conforme o protocolo, conforme o que eu queria transmitir, conforme o termite está lendo ali, né? Ok? Então essa é a aplicação, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a atenção. Obrigado.